Flamengo. Ele tem que pensar no jogo com o América, que é o próximo jogo do final de semana. É esse o foco, o objetivo para diminuir a diferença para os líderes do Brasileirão? Ou tem que pensar na quarta-feira, porque a Libertadores está assim, ó. E aí, Prates, monta esse time como? Como é que faz, Prates? Eu quero saber. Se o sábado não for bom, a terça-feira vai ser pior ainda. Então vamos pensar no sábado primeiro, esse negócio de, olha, vou pensar na terça-feira. Quarta, o Flamengo joga quarta. 4 derrotas no lombo, 4 derrotas no lombo pra viajar pra você vai pensar na quarta-feira lá em Ibagué. E tem a logística. Esse final é o seguinte, Dani, sábado contra o América. E me parece que o Dorival só não vai colocar quem tiver um risco muito grande de lesão, tiver, entre aspas, quase que impedido de atuar. Não acredito em uma grande mudança de time, não, para pensar na quarta-feira. Acho que quarta-feira está ligada ao sábado. Uma boa atuação no sábado, tentar vencer o América, que caiu nas últimas rodadas no Maracanã, pode ajudar. Pode dar aí ao Dorival pelo menos alguns dias de uma tranquilidade para pensar na Libertadores. Informação. Opa! Informação. Ué? Uma pessoa com quem eu estava conversando agora há pouco disse que, em contato com o Dorival, ali com o Departamento de Saúde do Flamengo, o Flamengo vai usar muito o que for dito para ele depois do treino da tarde de hoje. Então ele vai receber o relatório sabendo o que vai... Mas o certo é uma coisa... Vai respeitar a condição física. O Rodrigo Caio não joga. Essa pessoa falou para mim. O Sormani falou, acredito. Sexta-feira passada ele falou que quem jogava? O Vitinho. Quem jogou? O Vitinho. Então vamos lá. Você que falou que o Vitinho jogava. Não, você. Foi você no final do programa, tá maluco? Também? Então tá bom. A informação dele ele não lembra. É verdade. O Rodrigo Caio não joga. Isso é certo. Os demais jogadores, ele vai escalar de acordo Dependem de avaliação. Exato. O Pablo Ele não vai poupar ninguém. Né? Meio de semana. Ele não vai poupar ninguém. Ele quer ganhar esse jogo do América. Então a informação é essa, não vai que ele vai poupar jogadores pensando no jogo contra o Tolima e como ele vai... Ele vai pensar no Tolima e não no América. Ele quer ganhar do América, mas se tiver alguém que vai entrar contra o América com risco de não estar contra o Tolima, ele não vai colocar. Mas não importa... Então ele tá pensando no Tolima. Esquece o Tolima. Se na quarta-feira o jogo fosse contra o Ceará, por exemplo, também não jogaria, para ele não estourar o cara. Porque a questão não é olhar para aquele jogo, para o próximo jogo. Tem mais a ver com o jogador. Eu não posso colocar esse cara, que eu corro o risco de ter uma lesão e ficar fora um mês. Então ele não põe. Então, a única coisa certa é essa, Rodrigo Caio não joga. Não joga. A informação que eu obtive foi essa. Uma pena. Tá, mas só pra gente desenhar um cenário aqui, Zé. Ele tem 3 derrotas em 4 jogos comandando o Flamengo. Se por acaso o próximo jogo depois fosse, sei lá, com um outro adversário do Brasileiro, contra o Santos, o Avaí, qualquer adversário do Campeonato Brasileiro e não da Libertadores, tá? Ele não esticaria um bocadinho porque ele precisa dessa vitória? Mas eu acho que ele já está esticando, Dani. Se eu sou o Dorival Júnior, eu coloco o que eu tenho de melhor. O jogador tem que jogar, Dani. É a profissão dele. Jogo na quarta, jogo no domingo, jogo na terça, jogo no sábado. É a profissão do jogador. Acho que a ideia é essa, você só vai tirar por ordem médica. Só vai tirar por ordem médica. O momento do Flamengo... Antigamente se jogava quarta, domingo. E não tinha todo esse processo de recuperação, tudo isso. A gente jogava também. Mas a intensidade é outra. Mas corria também 10, 12 quilômetros. Tem os dados lá, se vocês quiserem, pode buscar nos clubes anteriores. A maioria dos preparadores físicos hoje, os mais antigos, não mais antigos, mas assim com uns 45, 50 anos, trabalhavam naquela época e podem informar todo mundo. O Valmir Cruz é um exemplo. Sim, se jogava. E não tinha tudo isso. E hoje tem. Os jogadores têm à disposição. Um centro de treinamento que você chega lá, os caras conseguem ver até o lactato do seu cabelo. Tamanha tecnologia que existe hoje no futebol para recuperar jogadores. Nós estamos vendo o Hulk com câmera hiperbárica na sua própria casa. Aí é dele, né? Sim, mas se o Hulk tem, por que os clubes não podem? Pode ter. Claro, uma outra informação, eu perguntei para essa mesma pessoa a respeito do Santos, o goleiro. Ótimo. Tá voltando da cirurgia, essa pessoa me falou, e vai trabalhar por mais uns 15 dias. Então, Diego Alves mantido no gol. Mantido no gol. Ou o Hugo, não sei se ele vai querer tirar. Acho que não. Ele foi relacionado, estava na dúvida se ele poderia já pegar ritmo agora contra o América ou não. Se eu sou o Dorival, eu coloco o que eu tenho de melhor. Time de sábado, time de quarta. Até porque o Flamengo está brigando com o rebaixamento. Você imagina, eu vou poupar jogadores, beleza, joga contra o América e toma uma pancada. Porque não é fácil jogar contra o América, não. O América é um time Então, para vocês, o Flamengo não pode se dar o luxo de poupar jogador pensando no Flamengo completo não é sinônimo de vitória no Campeonato Brasileiro.
Então, o momento não é exatamente muito luxo, que o time B está encaixado, que o trabalho é consolidado. Então vai ser isso aí que o Flamengo falou. Tô vendo aqui a classificação dessa rodada, do 12º para baixo, são 7 times, né? A rodada, eles podem terminar... O Flamengo pode terminar na zona do rebaixamento. Sim. Então, é aquilo que o Zé falou, nós estamos discutindo aqui. O Pedro, você também falou, e o Prato. Aliás, você fala muito quando é o Flamengo, né? Eu noto uma veemência. Foi muito bem na análise do Palmeiras e São Paulo. Ela está muito participativa. Aqui. Então, ela que me alertou sobre a marcação individual, né, Dan? O Flamengo corre o risco de ir para a zona de rebaixamento. Para de jogar coisa em mim. Que isso? O Flamengo corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Então, esse jogo é muito importante, gente. Esse jogo é muito importante. Ih, lá, tá ruim de mira, hein? Mas eu já olha aqui, não, agora falando sério. Ô, Prato, deixa eu te colocar uma situação aqui. A gente vai falar daqui a pouco de Corinthians e Santos. O Corinthians, com certeza, vai ter menos tempo ainda do que o Flamengo, porque joga no sábado e joga na terça. Então vai precisar poupar pensando no Boca na Libertadores. Quando a gente traz isso pro Flamengo, a situação do Flamengo, ela não permite que pense-se da mesma maneira. Isso. Agora, o Flamengo caiu tanto assim de produção que um time misto não pode enfrentar o América Mineiro pensando numa vitória? Pode, Dani, pode. O Flamengo tem um grupo... Assim, o momento é péssimo, mas a gente sempre destacou aqui que a qualidade dos jogadores é muito boa. Mas muitos estão mal, muitos tiveram queda de rendimento, sim. Mas eles podem, em algum momento, jogarem o que eles têm condição de jogar. Né? Então, assim, mas essa situação do Dorival agora, principalmente nesse começo de trabalho no Flamengo, a evolução virá muito mais com resultados. Ela virá assim. Ele precisa ganhar o jogo no sábado para quarta-feira ter um outro cenário para enfrentar o Tolima. Se ele perde no sábado, é um cenário mais negativo, de mais desconfiança, de mais críticas, complicado para ele, desconfortável para ele. Né? O Flamengo foi ao Mineirão, perdeu as 2 para o Atlético, perdeu no Brasileiro e perdeu na Copa do Brasil. E essa situação de classificação, Dani. Esse jogador aí que está cruzando essa bola, Prato. O Flamengo tem 15. Rodinei é um jogador, para mim, que os caras pegam no pé dele de graça. Eu não acho esse mau jogador, não. Belíssimo cruzamento dele pro gol do Lázaro, que deixa o Flamengo vivíssimo. Foi na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Você tira o Mateuzinho e bota o Rodinei? Eu colocaria. Na Libertadores? Eu acho o Rodinei mais jogador que o Mateuzinho. Eu não vejo nada no Mateuzinho. Acho um bom jogador. Eu acho que você concorda com isso? Não? O que você acha? Por que você torceu o nariz aí? Pro Auro chegar, precisa mais. Você não gosta do Auro? Não é que eu não gosto, é que ele se atrapalha. A bola não gosta dele? É isso que você falou? Então ele joga um ponto e não joga ele. Eu coloco, olha, dá até pra você escalar o Flamengo. Então, é isso que eu quero propor. Coloca na tela, produção, por favor, um campinho imaginando o que pode ser feito. Tem alguns nomes ali, pode colocar pra gente. Não é a escalação oficial, até porque o Dorival mesmo vai receber hoje um relatório que é o que vai fazer com que ele escale esse Flamengo. A gente tá colocando algumas opções ali. Eu quero saber que Flamengo vocês, comentaristas, levariam a campo. O Santos esse não dá, é o Flamengo só da nossa dizer. produção. Tá bom. Então, a informação do Sormani, o Santos já não vem pra esse jogo, então a opção é Diego Alves ou Hugo Souza. Rodrigo Caio tá fora também. O Rodrigo Caio também tá fora. O Fábio Rocco. O Pablo tem que ser reavaliado, porque ele saiu do último jogo jogar o Gustavo sentindo. Henrique. Pode ser o Gustavo Henrique. Olha, o time Montem pode ser... o Flamengo, vai. O time pode ser Diego Alves, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Sim. É um time... Então você já tá indo com um time misto. Não é que... Pode ser misto. Gustavo Henrique e Léo Pereira na linha de 4? Eu acho que dá pra você fazer isso, entendeu? Você pega o América, aí você tem Andréas, João Gomes, você pode botar o Thiago Maia. Tá ali entre parênteses como opção. Entendeu? Aí na frente você põe Everton Ribeiro, Gabriel e Arrascaeta. Tá, mas a minha questão é, vocês estão montando o time dessa maneira por convicção, por crença de que esse é o melhor time, ou porque precisa dividir esse elenco, entende? É porque assim, tem um Tolima ali na frente. Eu dividiria. Agora, se não vai dividir, se não é pra dividir, então se não é pra dividir, é pra mandar o time principal, a zaga não é Gustavo Henrique e Léo Pereira. Não, aí seria Pablo, mas precisa de avaliação. Hoje, e Davi Luiz. E Davi Luiz, que já voltou, certo? Tirar o Davi Luiz está de bom tamanho também. E na esquerda você tem eu iria com o Ayrton Lucas, que eu acho que é um jogo muito ofensivo, que tem que ser um jogo de profundidade, Flamengo jogando pra frente. Eu acho que essa profundidade, o Ayrton Lucas dá mais do que o Felipe Luiz. Se você tem o Davi Luiz, você não pode ter o Felipe Luiz. Acho que tá claro pra todo mundo. Sim. Tá. Claro pra todo mundo. Que você falou isso aqui antes do jogo passado, com todo respeito à história dos dois, ao que fizeram, mas ao que o Davi não faz e ao que o Felipe tem se apresentado. Eu acho que para uma linha de 4, para Felipe e Davi, somente os dois ele tendo que cuidar desse setor, dependendo do que você vai fazer ainda no seu meio de campo, acho que não dá. Acho que precisa entender isso aí. Então você iria com o Ayrton Lucas também? Iria, e mais que isso, eu não sei se eu iria com o Davi Luiz. Acho que o Dorival precisa pensar nisso até além
A questão política, a questão física. E o Andreas, quarta-feira é a última? Em tese não, né? Tá balançando, né? Tem negociação ainda, né? Marcos Braz falou aqui em entrevista pra gente. Sim. O Pedro lá no aeroporto, o Pedro Torre. A informação tá tentando fazer com que ele fique. É que ainda existe uma proposta, a gente até falava nessa mesa, não é mais uma conversa de 10 milhões de euros. Existe uma negociação para tentar baixar o valor, ou até uma compra por preço reduzido, metade, pouco mais disso. Então, assim, não dá para cravar. Acho que a novela não chegou ao fim. Então... Acho que pode ser combinado, né, Zé? Mas o Manchester abaixou, hein? Porque era 16. Sim, foi baixando os valores. Aquilo, né, Zé? Você é o dono da loja, botou lá na vitrine, ninguém está comprando, vai deixar o preço lá em cima. Liquidação. Diminuiu bem. Quem determina o preço é o mercado. Só para acabar de montar esse Flamengo, porque o Andrés, a gente ainda não tem essa resposta, né? Acho que isso faz muita diferença para um treinador tentando botar a cara dele num trabalho, mas o fato é que não tem essa resposta e eu acho ele um bom jogador. Para mim tem que estar em campo. Estando à disposição, para mim... Estando à disposição, para mim tem que estar titular hoje. Andrés, é isso. Também acho, concordo. Para mim é titular. E eu quero ouvir de vocês, porque só o Sormani montou aqui. Eu iria com o Ayrton Lucas também, o Felipe Luiz, também. Excelente jogador, tem uma história muito bonita, já foi muito importante para o Flamengo, mas eu entendo que está em decadência o futebol do Felipe Luiz e ele não consegue mais entregar o que ele já entregou em outros momentos. E talvez a projeção que o Dorival faça do jogo seja essa que o Sormani falou, em relação a você precisar de laterais que consigam apoiar um pouco mais, que dão a condição do time ter profundidade também, jogadores que chegam bem à linha de fundo. O Ayrton Lucas tem mais essa característica hoje. O Felipe Luiz sempre foi um lateral quase armador. O Ayrton Lucas é um lateral que apoia um pouco mais, que vai mais ao fundo. Também acho que se os dois tiverem a mesma condição física para jogar, me parece que o Ayrton Lucas estaria à frente para começar amanhã. Acho que não só isso, né, Zé? Por característica também. O Felipe era um jogador que defendia muito bem, que tem uma inteligência e caía muito pelo meio ali, em vez de ir para o fundo. E hoje ele não entrega mais. Sim, a parte física do Felipe está atrapalhando nesse sentido, né? Tecnicamente e taticamente, em relação a enxergar o jogo, ele é muito inteligente, tem muita qualidade. O Felipe... Ô, Dani, fala. Desculpa, eu recebi uma informação agora, eu não estava sabendo... O BAP saiu do tal do conselhinho, né, do Flamengo, né? Isso aí pode gerar muita paz lá dentro, principalmente pro Braz. Ou não? Eu acho que sim, porque ele tem uma voz ativa, a voz dele ecoa na Gávea. Ele não estando lá, o Braz vai ter mais paz para trabalhar. Não sei. Eu acho que o elenco pode sofrer mesmo. Porque essa turbulência política do Flamengo, ela respinga no campo, Até para complementar, a saída do BAP, que não sai só ele, né? Sai o Deco também, que era outro membro do Conselhinho. Conselhinho que até agora ele não conseguiu explicar para que servia. Não, mas é verdade. Então, o Deco e o BAP saíram do Conselhinho. Hoje o Conselhinho tem só o Diogo e o Marcos Braz. Só que essa saída é muito mais para expor um isolamento do Marcos Braz do que exatamente para dar paz. Sendo que a partir do momento que a turma sai, eles agora deixaram de ser vidraça, eles são pedra. Mas que o BAP e o Braz não andavam na mesma linha, nunca foi novidade para ninguém, nunca andaram, né? Só que agora está exposto isso. Sim. Então, assim, não é exatamente uma paz, é um movimento de ruptura expondo a pressão que tem sobre o departamento de futebol, sobre a gestão do futebol e sobre a opção do Landim de manter esse conselhinho. Acho que tem muito mais disso. Exatamente, inclusive hoje saiu uma carta assinada por centenas de ex-presidentes, conselheiros, ex-dirigentes, ex-vice-presidentes, integrantes de grupos políticos, cobrando Landim, questionando a gestão do futebol. Então acho que tem muito pouco de paz nesse momento, Sormani, só para contextualizar.